61, a partir do primeiro versículo. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. No versículo 3, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. E eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Amém? Essa profecia, né, essa palavra, ela se cumpriu na época que Jesus, né, ele estava aqui, e ele no templo, ele falou sobre Isaías 61, daí ele fechou e disse: hoje cumpre essa palavra, que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor Jesus, ele estava curando os enfermos, ele estava dando vista aos cegos, ele estava levantando aqueles que estavam aleijados, e aquela palavra, ela não somente se cumpriu naquela época, mas ela também se cumpre hoje. Hoje nós vemos muitas pessoas sendo salvas, hoje nós vemos muitas pessoas sendo curadas, muitas pessoas sendo libertas de demônios, de opressões maléficas. E Deus, o Senhor Jesus, Ele tem usado a sua igreja, mas a igreja comprometida, a igreja que não simplesmente, que não leva uma placa, mas uma igreja que leva, o Espírito Santo, uma igreja que leva um amor para as pessoas, sabe? Que o púlpito não é somente pregar aqui na igreja, mas o púlpito pregar para as pessoas que estão lá fora, o seu vizinho, alguém que mora na sua casa, aquelas pessoas que estão morando nas ruas, as pessoas que estão presas, as pessoas que estão nos hospitais, as pessoas que estão no asilo, crianças nas creches, nas escolas. E o Evangelho do Senhor Deus tem sido levado. E eu quero te fazer uma pergunta: você tem levado essas boas novas para as pessoas? Você tem sido esse canal de bênção? Você tem sido uma inspiração do Senhor para os outros? Porque a igreja que tem levado é aquela igreja que realmente está comprometida com a palavra de Deus. E eu quero te fazer uma pergunta: você está comprometido com a palavra de Deus? Ou você simplesmente está trazendo a Bíblia aqui no culto, simplesmente lendo ela aqui, lá na sua casa você não lê mais? Porque o Espírito do Senhor, Ele está sobre você, mas o Espírito do Senhor, Ele quer te conduzir, Ele quer te levar. Muitas vezes, a gente permite que muitas coisas do mundo entrem no nosso coração, e isso tem abafado a voz do Espírito Santo. Isso tem abafado a voz do Senhor em nossas vidas. E aí a gente precisa parar para refletir. Se você está no caminho certo, se você está no caminho desde quando você iniciou, né, a sua caminhada cristã, ou se você tem se perdido no caminho, ou se você tem se desviado, o Espírito do Senhor está sobre você. Jesus, Ele prometeu que depois, né, quando Ele subiria ao céu, que Ele derramaria o Espírito dEle. Que Ele derramaria o Espírito dEle. E que Ele seria o nosso Consolador, Ele seria o nosso Conselheiro. E isso tem se cumprido. O Espírito Santo está sobre nossas vidas. Mas nós precisamos entender que o Espírito de Deus, Ele é uma pessoa. E quando a gente faz algo de errado, e quando a gente peca, Ele se entristece com a gente. E por esse entristecer o Espírito Santo, e por esse, vamos dizer assim, pecar contra Deus, acabamos nos afastando daquilo que Ele nos chamou. Ficamos oprimidos com o pecado. Ao invés de nós levarmos as pessoas à libertação, proclamar o Evangelho, é nós que nos oprimimos e levamos um fardo que não é da gente. Carregamos um fardo que não é da gente.
O Senhor Deus, Ele chama a igreja para falar do Evangelho. Mas o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta eu evangelizar para 100 pessoas e não ganhar a mim mesmo? Nós precisamos nos ganhar a cada dia. Nós precisamos nos derramar a cada dia. Nós precisamos nos arrepender a cada dia. Nós precisamos buscar a direção do Senhor a cada dia. Não é porque nós estamos na igreja que nós não devemos buscar o Senhor. Quem crê será salvo, amém. Mas nós precisamos andar em santidade. Nós precisamos buscar a vontade de Deus nas nossas vidas. E tem um versículo aqui, tem uma parte do versículo que fala, né? Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. O que é esse dia da vingança? O dia da vingança é a ira do Senhor. A ira do Senhor está sobre todos aqueles que andam na desobediência. E a palavra de Deus diz que o julgamento primeiro começa pela casa de Deus. E essa palavra, meus irmãos, tem que gerar temor no meu e no seu coração. Que o julgamento do Senhor começa onde? Aqui. Na igreja. Ou em todos aqueles que fazem parte da igreja. Em muitos lugares deste mundo. O Senhor Deus, Ele conhece os nossos corações. E Ele sonda os nossos corações. E Ele observa o seu coração. Não pense que aquilo que você está fazendo, Deus não está vendo, Ele está vendo. Porque Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece você. Então, precisamos fazer o quê? Nós precisamos nos levantar. E nós precisamos falar de Jesus. Porque as pessoas, elas vão se converter. As pessoas, elas vão se voltar para o Senhor a partir do momento que nós falarmos do Evangelho. Se você não falar do Evangelho, as pessoas não vão vir. Se elas não ouvirem, elas podem morrer para o inferno. Se essas pessoas não ouvirem, elas podem morrer e ir para uma perdição eterna. E eu não quero ser responsável disso. Então, para a gente não ser responsável disso, nós precisamos falar de Jesus. Nós precisamos proclamar o Evangelho. Nós precisamos dar exemplo onde quer que nós estejamos. Nós precisamos ser canal de bênção. E ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem andar. Ensinar os novos convertidos que estão chegando o caminho que eles devem andar. Muitas vezes a gente fica pensa, o que eu devo fazer na igreja? Tem muitas coisas para fazer na igreja. Sabe? Tem como ajudar no evangelismo. Pode vir aqui ajudar na igreja. Limpar. Também pode evangelizar. Pode ir nas casas, sabe? Junto com algum irmão mais experiente. Ir lá, visitar essas pessoas, orar por essas pessoas, falar de Jesus para essas pessoas, e não ficar em casa acomodado. Eu não vou para a igreja não, porque já estou assistindo o culto pelo YouTube. Não vou para a igreja não, porque estou assistindo o culto pelo Facebook. Não é a mesma coisa não. A palavra de Deus diz que nós temos que estar congregando. Nós precisamos estar juntos. Nós somos irmãos em Cristo, nós somos a família da fé. E é muito importante, porque o forte levanta o fraco. É um encorajando o outro, é um animando o outro. E o Espírito do Senhor Deus vai fluindo e vai fluindo. Aí tem gente que fala, mas eu estou desanimado. Está desanimado por quê? Porque não está indo na igreja. Está desanimado por quê? Porque não está buscando a Deus. E muitas vezes não é falta de conselho, muitas vezes não é falta de uma orientação. Porque tem orientação, tem conselho. E às vezes reclama, porque fulano não me visita, porque fulano é assim, porque fulano... Não. O problema simplesmente está na própria pessoa. Antes da gente apontar para os outros, nós temos que apontar para nós. O que diz a palavra de Deus? Antes de você tirar um cisco do olho do seu irmão, primeiro tira a trave que está na sua. Aponte para os seus próprios erros e reveja os seus conceitos. Reveja se você está andando segundo os padrões, segundo a vontade do Senhor na sua vida. Sabe? Uma das coisas que eu oro a Deus é que Ele venha me ensinar a ser pastor. Sabe? Eu estou aprendendo. Tem muitas coisas que ainda eu preciso me esforçar mais. Mas eu sei que quanto mais a gente buscar o Senhor, mais Ele vai nos capacitando. Sabe? Eu mesmo, antes do meu filho Amós nascer,
Pensei assim, rapaz, será que Deus vai me capacitar? Será que eu tenho capacidade para cuidar do meu filho? Mas daí Deus, com o tempo, né, o filho nasce e a gente vai pegando o jeito, né? E Ele vai nos ensinando. E agora eu já estou com o segundo filho, já tem um mês, né? E Deus está capacitando. Então nós precisamos a cada dia, meus irmãos, nos esforçar para buscar o Senhor. E a palavra de Deus diz que aqueles que se esforçam se apoderam do reino de Deus. Aqueles que se esforçam se apoderam do reino de Deus. Deus, Ele quer revelar os mistérios aos seus filhos, mas Ele só vai revelar aqueles que buscam a Ele intensamente. Se você está buscando a Deus, glória a Deus, Ele vai revelar para você coisas grandes e maravilhosas. Se você não está buscando a Deus, meu irmão, hoje é o dia de buscar. O Espírito do Senhor está sobre você, para libertar os cativos, para libertar os presos de coração. Quantas pessoas estão precisando ouvir a palavra de Deus? Esses dias eu estava lá no trabalho e um hóspede jovem estava falando comigo, né? Porque eu cheguei 5 horas da manhã aqui no hotel, fui para o Morote, curti, não sei o que lá, perdi isso, perdi. Aí eu falei assim para ele, eu posso falar uma palavra para você? Não é nada de religião, não. E eu falei assim para ele, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu falei mais para ele, muitas vezes a gente quer preencher algo no nosso coração, que somente Deus pode preencher. Eu falei para ele, para refletir nessa palavra, sabe? E ele ficou assim pensativo, né? Então a gente precisa aproveitar as oportunidades e falar do Evangelho. Não importa se é rico, não importa se é pobre, não importa a cor, nós precisamos proclamar o Evangelho, meus irmãos. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, está sobre você. Amém? O Espírito de Deus está sobre você. Não guarde só para você aquilo que você pode compartilhar para os outros. A palavra de Deus é como um remédio para curar os enfermos. A palavra de Deus é como uma água, sabe, para apagar um incêndio. Você tem isso em suas mãos. Então, não recue, sabe, não seja negligente. Amém? Glória a Deus. Gostaria que você fechasse seus olhos, fazer uma oração por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, quero colocar diante de Ti, Senhor Deus, a sua igreja, Pai. Deus, eu oro para que o Senhor, Pai, venha levar cada um, Deus, no centro da sua vontade, Pai. Usa os dons, usa os talentos. Pai querido, ministra, Pai querido, a sua igreja, não somente, Deus, essa semana, Deus, mas todos os dias. Pai querido, que haja um fervor, que haja um amor pelo seu evangelho, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Deus, eu te peço, Pai querido, que nesse período dessa campanha, Pai, o Senhor venha nos surpreender, Pai querido, com o seu amor, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus.